A história contada da cidade de Matelândia até agora, nos livros didáticos, nas filmagens, dão conta de que o município começou a ser colonizado no ano de 1950. O que muito pouca gente não sabe é que a verdadeira história de Matelândia, da região oeste do Paraná, começou aqui, onde nós estamos, na Serra do Benjamin. Foi aqui que no ano de 1916 passou o Santos Dumont, o grande aviador, criador do avião brasileiro. No ano de 1923, cruzou a expedição do naturalista e ornitólogo e patrono das aves do Paraná, Sr. Tadeusz Krostowski, que está sepultado ali na extinta Vila Pinheirinhos. Também foi no ano de 1924, virada para o ano, mais ou menos no ano de março de 1925, que se encontraram aqui o famoso capitão Luiz Carlos Prestes, que fundou a coluna Prestes, e o tenente Miguel Costa, o coronel Miguel Costa, desculpe. Aqui era o sítio do meu pai, Alfredo Ângelo de Marco, e foi aqui nessa propriedade que a gente achou essas munição. Se comunicar com os outros batalhões rebelados do Brasil inteiro, para fomentar uma revolução no Brasil. E foi aqui que começou a coluna Prestes, o berço da coluna Prestes, que pouca gente sabe. O que é relatado pelo tenente Cabanas, no seu livro, A Coluna da Morte, o que é relatado por outros poucos investigadores do passado. Aqui no Parque Nacional do Iguaçu, em Mediações, resgatando a verdadeira história de Matelândia e do oeste do Paraná. Nos anos 20 já, esse poste é datado em 1905, quando foi construída a linha telegráfica pela Comissão Brasileira de Correios e Telégrafos. Embarque junto conosco nessa jornada para conhecer um pouco mais da história de Matelândia e do oeste do Paraná, que não é contado nos livros. A linha do telégrafo na região de Matelândia foi construída em 1905 pelos Correios e Telégrafos. Era o único meio de comunicação e muito usado na Revolução dos Tenentistas ocorrida em 1924. Quando construído, o telégrafo estava às margens da estrada Foz-Guarapuava. Com a criação do Parque Nacional do Iguaçu, que veio anos depois, a estrada teve um novo trajeto e os postes ficaram no interior do parque. Com a autorização do ICMBio e Parque Nacional do Iguaçu, adentramos a mata para a localização de um dos postes do telégrafo que ainda está intacto após 119 anos. Observem a alegria dos integrantes da equipe ao encontrarem o poste do telégrafo. Achemos! Tá aqui! O pessoal encontrou o poste no meio da mata do Parque Nacional do Iguaçu. Está aqui o poste, o pessoal está se aproximando do poste. Emoção do pessoal do ICMBio. Esse é o poste que era o sinal do telégrafo. Aí você está vendo, olha ali a rondana que segurava algum fio, né? Aí o pessoal do ICMBio fazendo a trilha nas margens do rio Benjamin Constante. Depois de uns 40, 50 minutos de caminhada e procura, aí está o poste que era o que fazia conexão com o telégrafo. O poste está aí, ó. Sou Maurício, bem desbravando. A emoção de encontrar o poste agora, professor? Olha, foi grande. Uma luta. O mato engana muito. Depois de um ano e pouco, a última vez que eu estive aqui, o mato engana bastante. E após o Covid também, perdi a memória, perdi a referência, mas felizmente a equipe encontrou aqui. O historiador professor Maurício Desordi explica a importância do telégrafo para a época, meadas de 1920 a 1930. Então, essa aqui é uma continuidade, um desdobramento do trabalho de resgate histórico que eu venho fazendo já há alguns anos, aqui no Parque Nacional do Iguaçu, em Mediações, resgatando a verdadeira história de Matelândia e do oeste do Paraná. Nos anos 20 já, esse poste é datado em 1905, quando foi construída a linha telegráfica pela Comissão Brasileira de Correios e Telégrafos, que vinha de Guarapuava a Catanduvas, onde tinha uma base telegráfica, e de Catanduvas a Foz do Iguaçu. Era o único meio de comunicação na época, além do transporte fluvial pelo Rio Paraná e pelo transporte terrestre pela Estrada Velha de Guarapuava, entre Foz do Iguaçu, fundada no ano de 1888, 1889, na verdade, pelos militares, e o resto do Brasil. Esse posto é uma importância histórica muito interessante, porque no ano de 1925, quando os tenentes rebelados tomaram Catanduvas, tinha base telegráfica para se comunicar com o resto do Brasil, foi por esta linha telegráfica que eles conversaram com várias regiões do Brasil. Foi também por essa mesma linha telegráfica que no ano de 1923, Tadeusz Krostowski, ornitólogo polonês, e o entomólogo Tadeusz Jakiewski, quando estavam com malária,
aqui na Vila Pinheirinhos, a 10 quilômetros dessa região do Campo do Bahia, Matelândia, pediram ajuda médica a Foz do Iguaçu, quando estavam com malária. Então ele tem uma importância histórica muito, mas muito grande para a região. É um achado assim de valor inestimável, porque muito antes de surgir em Matelândia, surgir em Medianeira, todas as cidades da região, já existiam pessoas morando aqui. Já existia uma linha telegráfica, já existiam vilas, cidades, e nada desses fatos são contados aqui. A coluna Prestes, ao que algumas pessoas não sabem, ela se originou aqui na Serra do Benjamin, em Matelândia. Segundo consta no mapa, assinado pelo próprio general Marechal Cândido Rondon, na época general, hoje Marechal, que combateu a coluna Prestes. O Prestes atravessou o Rio Iguaçu, por volta de março de 1924, se encontrando com os tenentes ali na Serra do Benjamin, daqui distante mais ou menos uns 2 quilômetros, onde nós estamos aqui nesse ponto. Dali seguindo a Foz do Iguaçu, onde decidiu seguir a Revolução, juntando o que sobrou da coluna paulista com a coluna gaúcha, formando a famosa coluna Prestes, que ia percorrer o Brasil ao longo de 2 anos, lutando contra as tropas do governo. Então estamos aqui também com o Roberto, ele aqui é da Comunidade Quilombola Pepu, e vendo contar uma história muito interessante, que o bisavô dele participou dessa comissão que construiu o telégrafo, isso há mais de 119 anos atrás. Bom, o meu avô, que era Florentino Correia, ele morreu com 112, nascido e criado naquela região da comunidade de Apipu, na época era Foz do Iguaçu. Quando eles chegaram em Foz do Iguaçu, o meu bisavô tinha uma casa e um boteco. Então a família toda a vida permaneceu dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Quando virou parque, daí o pessoal foi desagregado de dentro do parque, e hoje a gente continua com uma propriedade pequena na beira do Parque Nacional do Iguaçu, onde foi formado a nossa comunidade quilombola, da comunidade do Apipu. E hoje, para mim, está sendo um orgulho muito grande poder participar desses achados dentro do parque, onde o meu bisavô foi um dos fundadores de tudo isso, que ele foi um dos fundadores da Estrada Velha de Guarapuava também. Eles, na época, era carroça de cavalo e carroção de boi, e eles passaram muito tempo, e hoje eu estou podendo participar dessas grandiosas honras que está acontecendo da voz aos verdadeiros pioneiros, né, da história do Oeste do Paraná. Exatamente. Em 24, na Revolução de 24, minha avó e meus avós já eram pequenos. Eles disseram que eles fugiam muito para a Argentina para correr daquela revolução na época, junto com os pais deles também. Quando encontramos esse poste aqui, o senhor vibrou muito. Alegria bastante, né? Porque chega a arrepiar, porque eu saber que o meu bisavô foi um dos fundadores e ajudou a colocar. Com certeza deve ter um dedinho dele aqui nesse poste também, apesar dos outros aí para trás também, que tem vários, só que o Maurício se interessou mais por esse aqui, vamos procurar esse, de repente a gente consegue achar uns outros. Para mim foi uma vibração constante. Com base nesse a gente consegue de repente encontrar outros ainda. Exatamente. Uma informação que você falou é verídica, que quando os revolucionários chegaram por volta de novembro de 1924 em Foz do Iguaçu, realmente houve uma debandada. Isso. As pessoas moravam lá fugindo para a Argentina com medo dos revolucionários. Exatamente. Ficou uma outra. Outro cidadão aí somente. Isso. E permaneceram na região até meados de abril de 1925, quando houve a queda de Catanduvas. No 30 de março de 1924, o Prestes chegou no fins de março, início de abril de 1925 aqui na região. Quando soube da queda de Catanduvas, não estava mais eles permanecer aqui. Estava perdido a luta, que a única esperança deles era manter o telégrafo sob posse deles para chamar outros batalhões no país para a causa deles, para levantar a revolta. Dali decidiram continuar a luta, né? Conferenciaram ele, o Prestes e o coronel Miguel Costa, comandante das tropas paulistas, inicialmente ali na boca da picada, como chamavam, né? Na boca da picada Benjamin aqui, o Prestes se encontrou. Dali seguindo a Foz do Iguaçu, onde reuniu-se toda a chefia da Revolução, e decidiram seguir a luta armada, né? Voltaram até Santa Helena, entroncamento de Benjamin com Santa Helena, até um fogo na ponte, a famosa ponte queimada, que todos conhecem, para atrasar o avanço do Rondon, que estava no encalço deles. Negociaram com o oficial paraguaio a travessia para o lado do Paraguai, porque eles não podiam mais seguir por Guaíra, que Guaíra perderam o controle de Guaíra, foi tomada pelas tropas federais, dali passaram em balsões e lanchões para o Paraguai, e dali seguiram o Mato Grosso do Sul, onde prosseguiram a luta por mais 2 anos ainda. Estamos aqui no local historicamente conhecido como Ponte Queimada. Ele fica localizado na divisa entre os municípios de Diamante do Oeste e Santa Helena, no Paraná, junto à rodovia denominada PR-488, ou rodovia Coluna Prestes. Aqui temos um obelisco em questão que foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que é amigo pessoal do capitão Luiz Carlos Prestes, comandante da Coluna Prestes. Foi aqui, no ano
de 1925, mais especificamente em abril de 1925, que a já constituída Coluna Prestes, formada da junção da Coluna Paulista e da Coluna Gaúcha, na localidade de Benjamim, interior do município de Matelândia, ateou fogo a uma ponte de madeira utilizada pela Companhia Ervateira de Domingos Bart para levar erva mate até o porto de Santa Helena. Devo lembrar que a essa época, esse caminho, essa estrada, era uma das poucas estradas existentes no oeste do Paraná. E o objetivo dos revoltosos da Coluna Prestes, com a destruição dessa ponte sobre o rio São Francisco, era atrasar o avanço das tropas legalistas sob o comando do general, hoje, Marechal Cândido Rondon, que estava no encalço da coluna. Esse atraso imposto às tropas governistas pelo incêndio da ponte de madeira foi fundamental para que toda a Coluna Prestes e seu acampamento de campanha, armas, canhões, cavalos, pudesse efetuar uma travessia segura do Rio Paraná para o Paraguai, onde tiveram que negociar a passagem das tropas com o oficial paraguaio, para posteriormente seguir para o estado do Mato Grosso do Sul e para o interior do Brasil, mantendo viva a chama da Revolução e a esperança de transformação social do Brasil, no contexto do Brasil República Velha, que vai de 1889 a 1930. Lembrando que Luiz Carlos Prestes era conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Então, dando sequência aos trabalhos, nós estamos aqui na Picada Benjamim agora para trabalhar com a seguinte hipótese. Com a hipótese de que a Coluna Prestes ela se originou aqui na Serra do Benjamim, em Matelândia. Os documentos históricos evidenciam que a Coluna Prestes se unificou em Foz do Iguaçu. Porém, o encontro das forças, segundo relatos do Tenente Cabanas, que participou da Revolução Tenentista, comandou a Coluna da Morte no ano de 1923, e de outros cronistas e historiadores, o encontro entre os tenentes da Revolução Tenentista e das forças do Luiz Carlos Prestes, que veio do Rio Grande do Sul, ocorreu aqui na Serra do Benjamim, em Matelândia. E uma prova verídica disso são as munições e outros artefatos que foram encontrados aqui no campo do Bahia. Munições essas que já têm 112 anos. E para isso, vou entrevistar agora a senhora Margarete de Marco, filha do seu Alfredo de Marco, um dos pioneiros aqui da região. Meu pai, seu Alfredo Ângelo de Marco, né, que veio para essa região, fez posse aqui tudo, né, e teve umas famílias que vieram morar junto com meu pai na época aqui, né, para desmatar essas terras, né, que meu pai ganhou, né, do governo, né. Aí essas famílias eram famílias de alagoanos. Eles vieram de Terarica, eles eram de Alagoas, estavam em Terarica e vieram para cá atrás de serviço. E meu pai trabalhou meses, né, para poder construir para cada um uma casa, né, nessa região, no campo do Bahia. Aí o meu sonho do meu pai era produzir menta, né, montar um alambique para produzir menta, hortelã, na época. Aí eles foram desmatar tudo, né, e daí a hora que foram colocar fogo para poder queimar, para poder plantar o hortelã, começou tiro, né, explodir essas balas na terra, né, e saíram tudo correndo, tudo assustado, né, mas o que é isso, né? Aí que depois que foram encontrando, na hora de preparar a terra para plantar o hortelã, que eles foram encontrando essas munição. Aí a gente foi guardando com o tempo, até a gente tinha mais, mas andou se esparamando, né? E eu segurei essas balas aqui, que faz muitos anos que a gente guarda, né? Que é uma relíquia desses anos todos, né? Em que ano que foi encontrada essa munição aí? Essa munição foi encontrada em 1968, 69, por aí. Então, como vocês podem ver, nós temos balas de fuzil aí e balas de metralhadora. Segundo consta nessas munições, elas são do ano de 1912. E elas são da Coluna Prestes ou dos tenentes, porque é o mesmo calibre e a mesma data de munições que foram encontradas por um colega meu, historiador, lá da cidade de Catanduvas, onde houve o cerco, 6 meses de cerco, às tropas dos tenentes que estavam rebelados controlando a base telegráfica em Catanduvas. Quem lutou contra eles foi o Rondon. O atual Marechal Cândido Rondon, que na época era General Rondon, estava sob o comando das tropas legalistas brasileiras, combatendo esses tenentes rebelados que estavam de posse do telégrafo. O telégrafo é muito importante para a comunicação e para conseguir sublevar outras forças ao redor do Brasil.
como chamaram o Prestes, chamaram de outros estados, também estouraram revoltas, só que foram sufocadas. Então, ó, esses achados aqui dessa munição aqui no campo do Bahia são mais uma prova evidente de que essas forças não somente passaram por essa região, como se estabelecendo temporariamente, possivelmente se encontraram aqui no campo do Bahia. Segundo um mapa assinado pelo Rondon de 1935, o encontro entre o Prestes e o Miguel Costa, comandante das tropas paulistas remanescentes do cerco a Catanduvas, ocorreu por volta de abril de 1925, aqui na região do Benjamim. Segundo documentos também do Tenente Cabanas, que escreveu o livro A Coluna da Morte, também constam esse encontro entre os dois comandantes aqui na histórica Serra do Benjamim. Fato que não é mencionado em nenhum livro da história de Matelândia. Estamos aqui na Picada Benjamim, Campo do Bahia, Picada Benjamim, Constante. Aqui era o sítio do meu pai, Alfredo Ângelo de Marco. E foi aqui nessa propriedade que a gente achou essas munição. Aquela parte mais de baixo ali. Isso, ali embaixo foi. E a gente tinha uma casinha ali, né? E a gente plantava arroz beirando. Ali tem um rio? Tem um rio. Meu pai tinha montado o alambique para produzir menta, né? Hortelã. E a gente achou muita munição aqui. Pedaço de metralhadora, essas munição. Jogar com as imagens, né? Espadas, né? Umas baionetas. E a divisa com o parque. Ali é o parque. É o Parque Nacional. Aquele verde ali é o parque, né? É o parque. Ali é o parque, olha ali o parque, a estrada que vai para Marquisita. Foi em 1972, por aí. Que vocês acharam A essas gente achou balas. essas balas. Que eles deixaram para trás em 1925. Isso. De 1925 foi encontrado em 1972, 73, nessa época. Provavelmente era um acampamento que teve ali. Porque a gente encontrou muito, era pedaços de metralhadora, umas baionetas, né? Espada, a gente achava, né? Tudo enferrujada, né? Teve muito material. Só que eu consegui guardar essas munição, que tem até a data, inclusive 1912 é a data que está gravado nelas. Inclusive teve peças que a gente achou ali no sítio do meu pai, né, no Campo do Bahia, que as minhas sobrinhas, elas levaram, que teve um evento no colégio, e elas levaram para expor lá sobre a história, né, do Paraná, aqui da região, né, e elas levaram para essa exposição. Esse pedaço de metralhadora, espada, né, teve vários outros objetos que a gente achou. E a gente não teve mais contato, daí teria que até que ver, né, aonde que tá, para poder expor tudo isso, né. É isso aí. Há um grande equívoco histórico, as pessoas cometem, muitas pessoas encontram munições, falam da época da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ocorreu entre o ano 1861 a 1870, e não há nenhum registro histórico que evidencia, que mostre que algum soldado cruzou o rio Paraná e veio até a região oeste do Paraná. O mais próximo que temos no registro é numa pedra encontrada ali no Rio Iguaçu, próximo do Marco das Três Fronteiras. Então, essas munições, datadas do ano 1912, são a prova evidente da passagem dos revolucionários pelo oeste do Paraná, e não da Guerra do Paraguai, como algumas pessoas confundem aqui na nossa região. Estamos aqui na extinta Vila Pinheirinhos, interior de Matelândia, para contar a história de Tadeusz Kosztowski, polonês, ornitólogo e naturalista, falecido aqui no ano de 1923. Em 1921, Tadeusz Kosztowski voltou ao Brasil com a sua terceira expedição ornitológica, junto com Tadeusz Jakiewski, um ornitólogo, para fazer mais expedições, para conhecer mais a fauna e a flora aqui do Brasil. Ao chegar em Foz do Iguaçu, por volta do final de março de 1923, após uma breve estadia, eles vieram a Porto Mendes, por via fluvial, após percorrer mais 2.000 quilômetros entre estradas e rios no Paraná. Estabeleceram seus dias em Foz do Iguaçu e decidiram retornar pela estrada velha do Guarapuava até a região da antiga fazenda Mão na Faca, hoje Virmont, cidade de Virmont e Guarapuava. Porém, ao chegarem à Vila Pinheirinhos, que existia aqui, era um amontoado de casas, tinha uma casa de um guarda telégrafo que cuidava da linha telegráfica. Todos os membros da expedição, o senhor Tadeusz Kosztowski e Tadeusz Jakiewski, foram acometidos da terrível malária, doença que assolava a região e fazia muitas vítimas. E, infelizmente, foi no ano de 4 de abril de 1923 que faleceu Tadeusz Kosztowski, ornitólogo polonês, nascido em Kamionka, na Polônia, em 1978, e considerado patrono das aves do estado do Paraná. No ano de 1934, a União Central Polonesa veio ao Brasil e construiu um belo memorial feito de pedras do rio e de concreto, e trouxe
o que restava dos seus restos mortais e foram sepultados nesse memorial que está aqui. Porém, na década de 60, vândalos, acreditando, tinha muitas lendas urbanas antigamente que havia ouro dentro do parque. Entre elas, o memorial do Tadeus. Foi totalmente violado e destruído, vandalizado. Quando eu encontrei sobre a existência de uma estrutura de um cidadão estrangeiro aqui no parque, no ano de 2018, decidi investigar. Cheguei aqui e encontrei apenas um buraco no chão, as pedras todas espalhadas e restos da lápide, o que sobrou da lápide de granito que construía parte do memorial dele. Um ponto interessante a ressaltar é o seguinte: o historiador Rui Wachowski menciona a existência do memorial do Tadeus, porém ele menciona a cruz era de cedro, segundo ele, e no memorial estava o memorial de bronze, o que não é verdade. Foi um equívoco cometido por um historiador renomado. A cruz, na verdade, é de ferro, como está aqui, ela foi restaurada durante a minha expedição no ano de 2023, foi encontrada aqui junto com os restos da lápide, que era de granito, estava toda quebrada no chão. E durante a minha pesquisa, fiz todo um levantamento entre o ano de 2019 e 2023, descobri que realmente era Tadeusz Korzystowski que estava sepultado aqui e decidi ir atrás buscar a verba para restaurar esse memorial e devolver a dignidade, resgatar a história num personagem muito importante para a história não só do oeste do Paraná, como da ornitologia do Brasil e da Polônia, por ele ser polonês. E foi assim que no ano de 2023, mais exatamente no dia 18 de novembro de 2023, 2023, foi inaugurado esse primeiro memorial, com a ajuda do Consulado da Polônia, Parque das Aves, Prefeitura de Matelândia e a Detour Cataratas e o Parque Nacional do Iguaçu e os meus voluntários. Inauguramos esse memorial idêntico ao original, feitos com pedra Miracema, a cruz com as iniciais de Tadeusz Korzystowski, feita de ferro, só não com as mesmas pedras trazidas do Rio, né? Mas uma nova placa dele, que imita o bronze, com homenagem a ele, né? Patrono das aves do Paraná, e agora é um atrativo turístico aqui no oeste do estado, que se integra com a rede de trilhas e com o caminho do Piabiru, que poucos estrangeiros conhecem até então. Mas fica o convite para que venham conhecer, venham a Matelândia, venham a Foz do Iguaçu, venham conhecer o memorial Tadeusz Korzystowski, patrono das aves do oeste do Paraná. Venham conhecer um pouco mais da história e do legado desse pesquisador que foi quase esquecido aqui. Mas fiz questão de conseguir resgatar e trazer de volta o conhecimento de todos. Então, antes de existir Matelândia, antes de existir todas as cidades da região, tinha uma vila aqui, Vila Pinheirinhos. Tinha uma linha telegráfica, aquela mesa que nós encontramos anteriormente, no poste, que encontramos um poste telegráfico no parque, a linha passava aqui, e foi na casa do guarda-teléfono que Tadeusz se estabeleceu no ano de 1923, onde teve malária, e infelizmente, devido à fraqueza e às intempéries, não resistiu à doença. O seu assistente, o entomólogo Tadeusz Jakiewski, ficou encarregado de continuar a viagem e permaneceu aqui em Pinheirinhos de 4 de abril até o dia 21 de abril de 1923, seguindo viagem posteriormente e publicando as pesquisas realizadas por ambos. Hoje conversaremos com a dona Constantina Zata, nascida e criada aqui na Picada Benjamin desde o ano de 1947. Em que ano que a senhora veio para cá ou nasceu aqui? Nasci na fazenda, ali embaixo, na fazenda Três Pinheiros, e estou aqui até hoje. Mas, né, hoje a fazenda é Poema lá, né? Antes que era dos meus avós, era o Tar do Burro Morto, você já viu falar? É, ali eu nasci e me criei. Bacana. A senhora lembra um pouco da história do Tadeusz, quando a expedição dele passou por aqui? Que a senhora consegue se recordar? Esse eu não lembro, porque eu era muito criança, né? Eu não sabia, sei que tinha a vila ali, onde ele se hospedava e tal, mas eu não lembro dele, não. Eu era criancinha de tudo. A vila que a senhora menciona, a Vila Pinheirinhos, que existia na década de 20? Sim, a Vila Pinheirinho. Uhum. Nos mapas antigos consta a menção a um guarda-telégrafos conhecido como Pedro de Paula Marins. A senhora chegou a conhecer, ouviu falar dele? Ele era meu tio, mas eu não cheguei a conhecer, né? Não cheguei a conhecer ele, né? Porque eu nasci bem depois que ele já tinha morrido, né? Mas era meu tio. Ah, o Pedro de Paula Marins é seu tio. O Pedro Paulo Marins, ele era o guarda-telégrafos que cuidava da linha telegráfica, que foi construído no ano de 1905.
que ligava Guarapuava, cidade de Catanduvas, e Catanduvas a Foz do Iguaçu. A linha telegráfica cortava transversalmente o Parque Nacional do Iguaçu, saindo junto à Estrada Velha novamente, ali no Campo do Bahia. E o senhor Pedro Palamarense não guarda telégrafos, que hospedou Tadeusz Krostowski e sua expedição no ano de 1923, quando ele teve o surto de malária e faleceu ali por virtude da malária. Isso no ano de 1923. Nasci em 47, não lembro disso. Lembro essa história que o meu pai contava, que meu pai conhecia, meus avós, tudo dali, né? Ele sempre contava essa história e a gente tá sabendo por causa disso, né? Mas ali era uma vila onde eles se hospedavam, eles eram em 3, né? Eles lá em Foz, eles pegaram o atar da malária e vieram ali doentes, os 2 se salvaram e ele morreu, né? Tadeu, e daí foi enterrado ali. Essa história seu avô, seu pai contavam? Contava, essa história eles contavam para nós sempre, né? Então por isso que a gente tá sabendo disso, né? E a gente não esquece dessas histórias, era muito boa escutar essas histórias antigas, né? Mas é isso aí. O seu avô, seu pai chegaram a conhecer então a expedição Tadeusz, contava histórias? Sim, conheceram. Eles conheceram muito bem eles, né? Porque ali morava meu tio, morava meus bisavôs ali, e ali era a vila, né? Então todo mundo conhecia todo mundo ali. Que nem se fosse nós aqui na nossa comunidade, todo mundo se conhecia, né? Mas eu não cheguei a conhecer, porque eu nem tinha nascido naquela época ainda. Sei a história, porque eles contavam para nós a história, né? Então a gente tá sabendo por causa disso. Mas daí como ele faleceu ali, enterraram ele ali mesmo, né? E os outros 2 se salvaram que estavam com ele. Essa malária eles pegaram lá em Foz do Iguaçu. Daí veio doente ali, ficou hospedado ali e faleceu ali, né, o Tadeu. E segundo constava, né? Constava no diário dele, ele foi enterrado ali segundo costumes de época. Eles tinham costume de sepultar as pessoas onde elas faleciam na época? É o costume de enterrar onde que morria, né? Onde que morria, enterrava, né? Tanto que fizeram aquele enterro dele ali, depois veio os malandros e debulharam tudo ali, né? Não sei a troco de quê. Aí uns falavam que era um engenheiro, outro falava que era outra coisa, né? E daí, de certo, os malandros pensaram que tinha alguma riqueza ali. Vieram ali, derrubaram o túmulo tudo. Daí até que o professor Maurício foi lá e ajeitou de novo. Me chama a atenção aí também na região do Campo do Bahia, é um cemitério, tem umas sepulturas muito antigas, por exemplo, do sobrenome Moreira. A senhora lembra alguma coisa a respeito dessa família Moreira? Sim, os Moreira eram meus avós materno. O Antônio Moreira era meu avô, pai da minha mãe. E Branzilina Schissler era a mãe da minha mãe, a minha avó. E daí tem um tio, e tem um tio e 2 tias enterradas ali. Tem uma sepultura que eu encontrei lá durante as minhas pesquisas, no sobrenome Moreira, que é de 1937, um pouquinho depois do falecimento do Tadeusz. Então eu acredito que as famílias Marins e Moreira sejam as pioneiras nessa região. Só me confirma essa informação, tem um Moreira de 1937 sepultado lá. Sim, é os pioneiros. O meu pai entrou para lá na fazenda e meus avós maternos entraram ali, né? A minha mãe era menina ainda nesse tempo, ali no Campo do Bahia, foi eles que abriram ali. Eles vieram tudo criançado, meu pai com 5 anos, minha mãe eu acho que com uns 3, 4 anos, e se criaram ali. Depois de se conhecer e se casarem, né? E formaram família ali. Mas é o Campo do Bahia. Esse que morreu primeiro é o meu avô, o pai da minha mãe. Deu também, eu acho que uma malária, uma doença nele ali, e daí ele morreu. Era a única estrada que existia na época aqui em ligação à Estrada Velha do Guarapuava. E tinha malária mesmo aqui nessa região. O que mais tinha nessa região aqui eram essas doenças de malária, essas coisas. Não existia Matelândia, nem Céu Azul. Diz o meu pai que quando vieram tinha umas casinhas de capim em Cascavel. Não existia nada, era tudo por aqui beirando o parque. E meu pai e meus avós trouxeram a mudança em cargueiro de burro. Tanto que quando eles chegaram nessa fazenda que estava meu bisavô ali, morreu um burro. Aí eles ponharam o nome da fazenda de burro morto. Ficou burro morto. Depois que os outros compraram, que mudaram o nome da fazenda. Mas enquanto eles eram ali, era o tar do burro morto. Eu queria fazer mais uma pergunta a respeito da Revolução Tenentista, no início do ano de 1925, quando o Prestes cruzou o que veio a se tornar o Parque Nacional do Iguaçu futuramente. Quais histórias a senhora lembra que seus familiares contavam da chegada do Prestes aqui na região dos tenentes, aqui na Serra do Benjamin, em Matelândia? Eu sei que lá na fazenda onde que meus bisavôs moraram, chegaram lá
E aí os homens se esconderam tudo para os matos, para não ir junto, porque eles pegavam, né? E os homens levavam para guerra, para guerrear, né? Aí ficou só as mulheres em casa. E os homens se foram para o mato e ficaram escondidos. Ficaram 3 dias acampados, como os homens não apareceram, eles foram embora. Mas mataram o boi, mataram lá, pegaram os cavalos melhor, que meus bisavôs tinham, e levaram, né? Porque aquele tempo era só cavalo, né? E levaram embora. E só que meus bisavô, meu avô, ficaram escondidos para não guerrear com eles. Senão tinha que ir junto. Eles levavam junto os homens da família para guerrear. E daí eles não quiseram ir, se esconderam. É isso aí que eu sei. Foi no ano de 1925 que houve o cerco a Catanduvas. No final de 1924, de setembro, outubro de 1924, até março, abril de 1925, os tenentes dominaram o vilarejo que ia ser a cidade de Catanduvas futuramente, por causa da base telegráfica que havia ali. Na mesma linha telegráfica que se encontra aqui no Campo do Bahia, em Matelândia. Por isso a importância estratégica dessa linha ali. E o Prestes veio para dar apoio. Estourou a Revolução no Rio Grande do Sul. Logo depois de estourar a Revolução em São Paulo, quando estava aqui já no oeste do Paraná, e ele veio para prestar apoio. Só que quando ele atravessou o parque, o que veio se tornar um parque, chegou até aqui, ele soube da queda de Catanduvas. Foi da onde decidiam se encontrar os remanescentes da coluna paulista com a coluna do Rio Grande do Sul, se encontraram aqui no entorno de Matelândia, na Picada Benjamin. Dali decidiram seguir a Foz do Iguaçu para unificar as forças e formar a coluna Prestes. Mas eles se encontraram aqui no Campo do Bahia, em Matelândia. A senhora chegou a encontrar algum artefato, algo daquela época? Alguma evidência? Não, eu mesmo não, mas meus avós tinham alguma coisa que eles pegaram ali. Também era metralhadora que eles acharam enterrada e bala, mas não sei para onde é que foi isso. Isso ficou com eles, né? Eu nunca vi isso. Meu avô sempre me contava essas histórias. Que eles acharam enterrado, né? Um caixão com metralhadora e bala de fuzil, um monte de coisa. Mas só que não sei para onde é que foi, o que eles fizeram, né? Naquela época não sabiam guardar essas coisas, né? Tivesse guardado, era relíquia agora, né? Uma última informação. Lá onde é o Floriano, nos mapas antigos consta que tinha um vilarejo lá, até o ano de 1937. Será que realmente existia uma vila onde era o Rio Floriano, uma localidade, ou é só uma localização no mapa mesmo, dentro do parque, no Floriano? No Floriano mesmo, acho que é só no mapa mesmo, porque eu sei que tinha uns moradores, até tinha uns caras que o pai conhecia, né, que morava lá, uns paraguaios que morava lá, que lá nesse Floriano tem muito pé de fruta plantada, que eles plantavam antigamente. Até morreu uma mulher lá, elas enterraram, tem uns pés de rosa, mas era só umas 3, 4 famílias, não era uma vila mesmo, né, era pouca gente. Depois virou parque, daí acabou tudo, né? Nós estamos aqui na casa do meu amigo André, ele é um pesquisador da cidade aqui de Catanduvas, e está me mostrando o acervo pessoal dele. Todos os objetos, são 70% dos objetos que estão aqui, são objetos da Revolução Tenentista de 1924, a mesma que nós estamos já trabalhando na região de Matelândia. Eu pego, por exemplo, o Matelândia, foi o local de encontro onde surgiu a coluna Prestes. Perfeito. Foi lá que os revolucionários, quando os que escaparam da rendição do cerco a Catanduvas no final de março de 25, Isso. fugiram até Benjamin, em Matelândia. Perfeito. E lá se encontraram com a coluna Prestes, com a tropa do Prestes. Perfeito. E parte dos materiais encontrados lá são muito idênticos ao que eu tenho aqui, Ao que você as tem munições aqui. que eu tenho Com lá. certeza. Essa aqui é uma metralhadora? Esse é um fuzil Mauser alemão, Fuzil Mauser. 1894. Famoso fuzil Mauser. O famoso fuzil Mauser. Ação por ferrolho. Aí esse carregador, no caso, ele trava, né? Mas ele iria aqui dentro, as munições ficariam aqui dentro. Segura pra mim. Aí quando você travava aqui, você atirava. Quando você fazia o ação por ferrolho de novo, a cápsula era jogada fora. E quando você mandava pra frente de novo o ferrolho, entrava-se outra munição. Perfeito. Isso sucessivamente, a cada 5 vezes tinha que trocar o carregador. Então, fuzil Mauser 762, alemão. Isso aqui são da Revolução. São Com a Catanduvas. Catanduvas. De setembro de 1924 a abril de 1925. Perfeito. Perfeito. E sendo É uma munição de Kruppner, 75mm. É um canhão alemão que os revolucionários usavam. Olha. E também os legalistas. Cada lado tinha o seu canhão. Aqui nós temos uma garruncha que eu encontrei numa trincheira também. Só. Outra garruncha que nós encontramos. E eles usaram muito essas garrunchas dentro da bota.
Colocavam dentro da bota a garrucha. Facilidade Quando a munição do fuzil acabava, eles arrancavam a garrunchinha dentro da bota e atiravam. Porque o inimigo não sabia que dentro da bota do soldado tinha a garrunchinha. Por isso chamada garruncha de bota. Essa já é uma garruncha de tenente, uma 44. Poucas pessoas tinham uma garruncha desse tamanho. Dois canos. É, com os canos. Pode. Aí, ó. Então ela abre aqui, ó. A gente disparava 2 projéteis uma vez. 2 projéteis aí, ó. Catanduvas foi o desfecho da Revolução de 1924. Foi aqui que os revolucionários se entregaram para o governo, porque não tinha mais o que fazer. Tinha muitos mortos, eles estavam sem comida, sem água. Por quê? Ali onde eu vou mostrar para vocês é um morro, e os revolucionários ficaram presos em cima do morro, e em volta desse morro eram todos os legalistas. Então os revolucionários não conseguiam nem entrar e nem sair. Por isso que não fugiram. Claro, eles ficaram presos em cima do morro e os revolucionários, os legalistas em volta. Aí eles não conseguiam nem sair nem entrar. Debaixo desse morro tinha um rio. Quando eles desciam para tomar água, eles eram mortos. Então eles começaram a passar sede e fome. No final da Revolução, dizem que eles começaram a comer a carne dos cavalos. Aqui que terminou a Revolução. E o documentário que eu estou querendo provar agora, que a Coluna Prestes começou em Matelândia, e não em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu eles decidiram unificar as forças. Mas o encontro deles, o primeiro encontro com Miguel Costa, que era o coronel comandante das tropas paulistas, com o Luiz Carlos Prestes, que estava comandando as tropas do sul do Brasil, foi em Benjamim, a Serra do Benjamim, em Matelândia. Que legal. Baioneta do fuzil Mauser. Essa baioneta do fuzil Mauser. Um dado histórico interessante. As baionetas, elas foram utilizadas até provavelmente ali no final da Primeira Guerra Mundial. Isso em 1918, 1919. Estamos aqui no Memorial da Revolução de 1924, cemitério do Roncador, município de Catanduvas. Aqui foram sepultados soldados que estiveram em combate entre setembro de 1924 a abril de 1925, durante a Revolução Tenentista. Aqui nós temos uma placa que foi identificado alguns dos soldados que foram enterrados aqui nesse cemitério. Espírito Santo, amém. Eu tenho muito respeito pelos soldados que estão enterrados aqui, inclusive às vezes eu venho acender velas para eles, porque o que eles fizeram pelo Brasil, nunca mais ninguém vai fazer, que é dar a vida para a mudança da Constituição. Morreu muita gente? Morreu. Aqui começou em 1924? Começou em 1924. O histórico para que a Carta Magna de 88 fosse legitimada? Perfeitamente. É isso? Isso mesmo. Começou lá atrás? Lá atrás, perfeitamente. E morreu muita gente aí? Nós temos registros, se contar uma média dos livros que foram escritos. Alguns falam que morreram 900, alguns falam que morreram 1.500. Então vamos fazer uma média de 1.000 soldados, 1.000 a 1.100 soldados que morreram nessa batalha somente em Catanduvas. Estamos aqui no Memorial, Museu Memorial da Revolução Tenentista de 1924, em Catanduvas, também conhecido como Revolução Esquecida. Estou aqui com o secretário de Cultura do município de Catanduvas, que vai nos apresentar o espaço e falar um pouquinho sobre a Revolução. Como eu estava explicando para ele nesse mapa, né, aqui fica Catanduvas, onde tinha a base telegráfica, e aqui em Benjamim, onde era Matelândia primitiva, antes de existir Matelândia, foi onde encontramos um posto telégrafo de Guajovira, de 1905 ainda, que é o mesmo posto da linha telegráfica que se interliga com a base telegráfica que vocês têm aqui em Catanduvas. Por isso a minha visita aqui, para conhecer a relação que tem a base telegráfica Catanduvas, a munição que eu encontrei nessa região aqui também, em Matelândia, com os artefatos encontrados aqui. Muito bem, professor, para nós é um prazer recebê-lo aqui em Catanduvas, um historiador que vem para trazer ainda mais conhecimento para nós aqui, que a gente sempre está de portas abertas aqui para os historiadores, também para os turistas que vêm à busca de informação ou trazer informação para nós. Aqui no memorial, conforme a gente está vendo nesse momento, nós temos a sucata de um fuzil Mauser calibre 7,62, também as munições que ali estão no pente do fuzil, que eram compostas por 5 balas, vamos dizer, nesse formato. E também nós temos a cápsula do canhão, o canhão Krupp, calibre 75mm, também muito encontrado até hoje aqui em Catanduvas. Percebe-se que o canhão, essa bala que está deitada aqui com essa ponteira, houve o lançamento dela pelo canhão, porém ela não detonou. Para ela detonar, ela tinha que bater aquela ponteira contra o solo e aí sim ela detonava.
dentro da bala tem esses baletões que a gente está vendo ali. Então, além dos projéteis, os estilhaços, os baletões também feriam e matavam os soldados. Aquela outra munição que está em pé, do canhão do 75mm, ela tem uma tecnologia um pouco mais aprimorada. Ela tem um relógio, um timer. Então, ela era projetada para detonar. Vamos imaginar que a trincheira dos legalistas revoltosos estava em torno ali de 1 minuto de distância. Então, eles programavam para essa bala detonar com 55 segundos. Então, quando a bala estava em queda livre sobre as trincheiras, ela detonava. Então, fazia uma chuva de bala, não tinha para onde fugir. Alguns outros achados a gente tem encontrado aqui na nossa região. Exemplo que está aparecendo agora na imagem é uma baioneta, que está na bainha. Temos também ao lado ali um machado tático. Ele era utilizado também, pode ver que tem uma abertura nele. Então essa abertura ali era para fazer o esticamento de arame farpado, para proteger também as trincheiras, para dificultar ainda mais a chegada do inimigo até os soldados.